Boa noite a todos. Terceira sessão ordinária do dia 6 de março de 2023. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Alex de Oliveira Querubino. Presente. Vereador Claudinei de Nelo. Presente. Vereadora Débora Rodrigues de Santana Lima. Presente. Vereadora Dulcemara Lúcio. Presente. Vereador Eliseu Zanini. Presente. Vereadora Érica Carolina Dias. Presente. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Presente. Vereador Lucas Fernando Vitali. Presente. Vereadora Aparecida Alves da Silva. Presente. Vereador Marlon Campos de Souza. Presente. Vereador Odilo Antônio da Silva. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Encontre sobre a mesa a ata da sessão anterior. Com o silêncio de Vossa Excelência, declaro a mesma aprovada. Vamos passar para o expediente sem votação. Indicação número 416. Indico à mesa que se oficie o chefe do Executivo que providencie placa de denominação de salas abaixo descritas. Lei 4.492/21, Carlos Roberto de Castro, Vigilância Epidemiológica. Lei 4.486/21, Adelma Aparecida Alves Herculin, Vigilância Sanitária. Lei 4.485, Clair de Oliveira, Controle de Endemias. Lei, aguardando sanção, Maria Cruz Krimer Lima, Sala do Raio-X. Trata-se de medida visando o cumprimento de disposição legal incerta no ordenamento legal do município, que visa dar publicidade ao reconhecimento do município em face dos serviços prestados pelos homenageados, atendendo ainda pleito de seus familiares. Vereador, autor Claudinei de Nelo. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o autor. Eu fiz essa indicação tendo em vista que quando a gente denomina um local, as pessoas ficam esperando, né, que o município coloque lá as placas de acordo com a lei. E já faz tempo que a gente está esperando essas denominações, essas placas, denominando salas, o local, e isso não acontece. Então precisamos aí que a prefeitura agilize essas placas e coloque nos seus devidos lugares de acordo com a lei. Obrigado. Indicação número 417. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando que seja viabilizado recursos com vista a promover melhorias e adequações no recinto da pista de motocross, localizada na adjacência do Trevo Mirante. Autora Dulcemara Lúcio. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a autora. Eu fui procurada por alguns praticantes deste esporte e eles alegam que fica difícil até para fazer competições aqui no município por conta da falta de água no local. Então, eu estou pedindo para que o prefeito viabilize a implantação desse posto artesiano, que eu acho que vai atender de forma legal para que haja um crescimento no esporte do município de Pirapozinho. Obrigada. Indicação número 418. Considerando o considerável crescente número de pessoas acometidas pela dengue, atendidas diuturnamente no recinto do pronto atendimento municipal, considerando a necessidade de ampliarmos o enfrentamento dessa enfermidade, disponibilizando equipes com números de profissionais suficientes para atendimento eficaz da população, considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 196, dispõe de forma expressa que a saúde é dever do Estado, cumprindo-se assim em envidar todos os esforços possíveis com o objetivo de enfrentamento desta epidemia. Indico à mesa que se oficie o prefeito municipal
solicitando que seja viabilizada a ampliação do quadro de servidores no pronto atendimento municipal, visando atender a demanda, promovendo com maior urgência possível a contratação dos profissionais pertinentes, de forma a minimizar este grave problema de saúde pública. Autora, vereadora Dulcemara Lúcio. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a autora. Eu fiz essa indicação porque nós estamos passando por muitos casos de dengue, o pronto-socorro está muito lotado, foi contratado o terceiro médico e quando a contratação de um profissional, o médico, a gente também precisa aumentar o quadro de auxiliares do pronto atendimento, porque senão não vai surtir resultado. Muitas pessoas reclamando que estão esperando de 3, 4, 5 horas no pronto-socorro por conta da demanda que lá está ocorrendo. Síndrome gripal, dengue, e aí junta com os outros problemas, AVC, infarto, acidentes, e está complicado o atendimento. Então, eu acredito que vai ter que aumentar o quadro de funcionários das auxiliares de enfermagem. Obrigada. Indicação número 419. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando que sejam providas gestões junto ao escritório da Eletricidade e Serviços com vista à solução de problema constatado na rua Ana Rita Trindade da Silva, 261, paralela com a rua Monteiro Lobato, em frente ao Centro de Fisioterapia. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o autor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Esse é um assunto já recorrente nesta casa. Desde o ano passado a gente tinha feito uma solicitação, também uma indicação nesse sentido. É um ponto, inclusive, de falta de iluminação grande, falta de poste, falta de braço de luz. É próximo ali à nossa fisioterapia. E nós precisamos que seja colocada iluminação lá. As pessoas estão construindo, estão morando ali, quem está começando a construir, quem está terminando suas obras, e nós precisamos de ter segurança. E a iluminação é segurança. Então, que possa colocar esse assunto aí como prioridade zero, porque a gente precisa cuidar do nosso patrimônio, que é a fisioterapia, e também cuidar do patrimônio também, que é a vida dos nossos contribuintes que ali moram. Tá? É um entroncamento que tenha... de duas ruas novas, mas que tem todo ali um entroncamento com a área verde, né? A Monteiro Lobato, que é o finalzinho dela, é uma área verde. Então, é uma área também que, consecutivamente, vai estar promovendo ainda mais insegurança, porque fica quase que no lugar ermo, totalmente ermo. Então, que possa aí colocar essa administração, fazer o contato com o elétrico, disponibilizar, fazer o pedido que tem que fazer institucional, para saber o valor que tem que ser investido aí, colocar, implantar os postes aí, os braços de luz necessários para dar segurança para aqueles nossos contribuintes. Tenho dito, muito obrigado. Indicação número 420. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando a instalação de câmeras de monitoramento em todas as creches municipais, haja vista que outros municípios já utilizam deste método tecnológico e contam com esse sistema. Há que se enfatizar que as escolas são locais públicos, onde os serviços prestados também são de natureza e de interesse público, inferindo-se daí que nesses lugares não se tem a prática de atos privados ou particulares, de modo que o monitoramento por câmeras de vigilância não atinge a intimidade ou privacidade daqueles que ali se encontram. O funcionamento das mesmas seria em tempo real, trazendo mais segurança para as nossas crianças. Autor, vereador Marlon Campos de Souza. Peço a palavra. Com a palavra, o autor. Eu fui procurado por alguns pais e falando das creches, da nossa educação e sugerindo isso. E aí eu achei interessante a ideia, porque além de proteger e observar as crianças, a gente também vai proteger e observar os funcionários, o andamento do setor. Então fica todo mundo respaldado e todo mundo fica seguro. Obrigado.
Indicação número 421. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando que seja viabilizado em caráter de urgência a contratação de mais um pediatra para o município para atendimento no período vespertino. Centro de Saúde. Autor Marlon Campos de Souza. Essa é uma outra indicação que eu fiz para a contratação de um pediatra no período vespertino para atendimento municipal, porque hoje em dia nós contamos somente com um profissional que é 20 horas semanais no período matutino, e com o aumento territorial e expansibilidade de nossa população, eu acho bem propício a contratação de um novo profissional especialista para atendimento das nossas crianças e adolescentes no período vespertino. Obrigado. Indicação número 422. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando que sejam envidados todos os esforços possíveis, objetivando melhorias na infraestrutura, alcançando a área referente ao pátio da FEPASA. Em visita em loco, constatei a existência de mato alto, rua esburacada, com a formação de grandes poças de água por ocasião de dias chuvosos. Solicito a devida atenção da administração para os problemas daquela área da cidade. Autor, vereador Marlon Campos de Souza. Peço a palavra. Com a palavra o autor. Como eu disse nessa indicação, eu estive em loco a pedido dos moradores locais, e lá eu pude constatar mesmo que tem bastante rua esburacada, o mato está bem alto, e eu vim pedir a atenção da administração para dar uma atenção para aqueles moradores, pois todos, como a gente sabe, né, mora bastante família naquela região ali. Obrigado. Vamos passar para expediente com votação. Interessado, prefeito municipal. Assunto, projeto de lei 016/23/18. Dispõe sobre, denomina Lucilene de Souza Anadão, o Centro Municipal de Apoio à Criança e ao Adolescente. Prefeito do município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base no artigo 49 da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado Lucilene de Souza Anadão, o Centro Municipal de Apoio à Criança e ao Adolescente. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Lucas Padovano Santos Pavani, prefeito municipal. O projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Interessado, prefeito municipal. Assunto, projeto de lei número 017/23/18. Dispõe sobre, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial e dar outras providências. Projeto de lei número 17 de 1º de março de 2023. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$ 1.955 milhões, distribuídos às seguintes dotações. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será aberto com recursos provenientes de anulação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal Lucas Padovano Santos Pavani. O projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Interessado, prefeito municipal. Assunto, projeto de lei 018/23/18. Dispõe sobre, altera nomenclatura do cargo de quadro de pessoal, define atribuições, altera referência e dá outras providências. Artigo 1º. O cargo de licitador, criado pela Lei Municipal número 2436/94, passa a denominar-se agente de contratação, incorporando-se ao cargo as atribuições definidas por lei federal
14.133/2021. Artigo 2º. O ocupante do cargo de agente de contratação passa a perceber seus vencimentos pela referência 14, sem qualquer outro acréscimo. Parágrafo único. Em casos de necessidade de substituição temporária, o substituto perceberá, a título de gratificação, a diferença entre o valor do cargo ocupado para a do cargo de agente de contratação. Artigo 3º. Ficam instituídas gratificações mensais a serem atribuídas aos servidores públicos designados por portaria do Executivo Municipal para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei Federal número 14.133 de 2021, como segue. Primeiro, aos membros da equipe de apoio, em número máximo de 3, o valor de gratificação mensal a ser concedida será de 20% do seu vencimento base. 2. Ao procurador do município designado para compor o órgão jurídico do Departamento Municipal de Licitações, o valor da gratificação mensal a ser concedida será de 50% do vencimento base da referência inicial. 3. Ao gestor de contrato, o valor da gratificação mensal a ser concedida será de 20% do seu vencimento base. 4. Ao pregoeiro oficial, o valor da gratificação mensal a ser concedida será de 30% do seu vencimento base. Artigo 4º. Aos servidores públicos nomeados como suplentes da equipe de apoio, quando designados para substituírem seus respectivos titulares, farão jus à gratificação proporcionalmente aos dias em que for nomeado para a substituição. Parágrafo 1º. Não terá direito à percepção da gratificação pelo prazo do seu afastamento o membro titular que estiver ausente por qualquer motivo, mesmo sendo esse período remunerado, como férias, licença-prêmio, licença para tratamento de saúde e outros, uma vez que o recebimento desta vantagem se vincula à sua efetiva participação na comissão de licitação. Parágrafo 2º. Essa gratificação não terá incidência na remuneração de férias, atestado e 1/3 das férias. Artigo 5º. A gratificação disciplinada nesta lei não será incorporada ao vencimento dos servidores públicos em nenhuma hipótese, nem tampouco incidirá nenhuma contribuição previdenciária. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal Lucas Padovani Santos Pavani. O projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Interessado, Prefeito Municipal. Assunto: Projeto de Lei Complementar número 005/23/18. Dispõe sobre, altera a redação do parágrafo 1º do artigo 16, do parágrafo 3º, do artigo 63 e do artigo 69 da Lei Complementar número 007/2022, que dispõe sobre, estabelece o plano diretor urbanístico do município de Pirapozinho, São Paulo, e dá providências correlatas. Projeto de Lei Complementar número 5, de 2 de março de 2023. Artigo 1º. Fica alteradas as redações do 1º do artigo 16, do 3º do artigo 63 e do artigo 69 da Lei Complementar número 007/2022, que passam a vigorar da forma seguinte. Artigo 16. Primeiro, os loteamentos e parcelamentos da zona de chácaras e sítios de recreios deverão ser instalados nas zonas de expansão urbana ZEU do município, conforme especificado na representação cartográfica RC01, macrozoneamento e ZCSC, sede e distrito de Itororó do Paranapanema, limitados a uma distância mínima de 2,5 km, 2 km e 500 metros, do marco zero da sede municipal, latitude 221632S e longitude 513001. Artigo 63.
Terceiro, o parcelamento das chácaras ou sítios de recreio quando situados a menos de 2,5 quilômetros do marco zero da sede do município, latitude 22,16,32S e longitude 51,30,01. Deverá observar todos os requisitos gerais e urbanístico, conforme o título 3º, capítulo 1º e 2º desta lei, incluindo pavimentação das vias, meios-fios, sarjetas e rede de drenagem das águas pluviais, né? Artigo 69. Será exigido EIV, RIV para projetos de parcelamento que resultem na criação de 100 chácaras ou sítios de recreio e em área superior a 200 mil metros quadrados. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Prefeito Municipal Lucas Padovan dos Santos Pavani. O projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Interessado, Prefeito Municipal, o assunto, projeto de lei número 019/23/18. Dispõe sobre, altera a redação do artigo 10 e acrescenta o parágrafo 3º na Lei Municipal número 4.544/2022, que dispõe sobre, cria o programa Renda Social Cidade Joia, no município de Pirapozinho, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 10 e acrescentado o parágrafo 3º na Lei número 4.544/2222, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A participação no programa terá o prazo de 18 meses improrrogáveis. Parágrafo 3º. A cada período de 6 meses, o bolsista passará por avaliação da coordenação do programa, objetivando averiguar se permanecem mantidas as condições que ensejaram a inclusão do benefício. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal Lucas Padovan dos Santos Pavani. O projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Interessado, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Assunto, projeto de lei número 020/23/18. Dispõe sobre, insere o sarau, promovido anualmente pelo Piração Instituto de Cultura e Arte no calendário oficial de eventos e dá outras providências. Projeto de lei número 020/23/18 dispõe sobre, insere o sarau, promovido anualmente pelo Piração Instituto de Cultura e Arte no calendário oficial de eventos e dá outras providências. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. O projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Interessado, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Assunto, projeto de decreto legislativo número 002/23/18. Dispõe sobre, concede honrarias municipais na forma que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam concedidas nos termos da Lei Municipal número 3.333/07, com as alterações das leis municipais número 4.025/14, 4.047/14 e 4.586/22, as seguintes honrarias às personalidades, empresas ou entidades que se seguem. Medalha de Mérito Hermínio Ferreira, Luiz Henrique Braga, Odair da Prefeitura. 2. Medalha de Mérito Arlindo Pelim, Luísa Nadão. 3. Medalha de Mérito Professora Rosa Vantini Martinez, Joaquim Pereira Elias, Joca Júnior. Pastoral de Adolescentes e Grupo de Jovens de Pirapozinho. 4. Medalha de Mérito Dr. Francisco de Paula Barbosa Castro, Doutora Ellen Navarro Justino, ESF Vila Marques. 5. Medalha de Mérito Hermínio Gonçalves, Alex Luiz Pereira da Silva, José Nascimento Torres. 6. Medalha de Mérito Nicola Grisani, Granja Tokawa, Granja Sakamoto.
7. Medalha de mérito Renato Cablonde, SOS Animais, João Henrique Marcelino de Oliveira, Tampinha Esperança. 8. Medalha de mérito José Andrade dos Santos, Alcione Marcelino, Dr. Rodrigo Nunes Menezes. 9. Medalha de mérito Sargento PM Florindo Rodrigues dos Santos, Tenente Paulo Pereira da Silva. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Jurandir Aparecido de Lima, vereador. O projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Interessado, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Assunto, projeto de decreto legislativo número 003/23/18. Dispõe sobre, concede honrarias municipais e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 003/23/18. Dispõe sobre, concede honraria municipal e dá outras providências. Artigo 1º. Fica concedido nos termos da alínea B do incisivo 21 do inciso 21 do artigo 13 da Lei Orgânica do Município de Pirapozinho, o título de honra ao mérito ao ilustríssimo senhor Pedro Soterrone. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação e revogadas a disposição em contrário. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. O projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Interessado, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Assunto, projeto de decreto legislativo número 004/23/18. Dispõe sobre, concede honrarias municipais e dá outras providências. Artigo 1º. Fica concedido nos termos da alínea B do inciso 21 do artigo 13 da Lei Orgânica do Município de Pirapozinho, o título de honra ao mérito à Casa da Agricultura de Pirapozinho. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. O projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Interessado, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Assunto, projeto de decreto legislativo número 005/23/18. Dispõe sobre, concede honrarias municipais e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 005/23/18. Dispõe sobre, concede honraria municipal e dá outras providências. Artigo 1º. Nos termos da Lei Municipal número 4.262/17, com as alterações da Lei 4.482/21, fica concedido o certificado de mérito desbravadores às pessoas elencadas no incisivos 1, 2, 3 e 4 deste artigo. Primeiro, Vivian Padovan. Segundo, Terezinha Serafim. Terceiro, Ronaldo Correia. Quarto, Graziela Fernandes. Artigo 2º. A presente homenagem justifica-se em face da atuação dos homenageados em atividades e campanhas solidárias providas pelo município de Pirapozinho ou em parceria. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. O projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Vamos passar para pequenos expedientes. Está escrito para fazer uso da palavra o vereador Claudinei de Nello. Palavra, vereador Claudinei de Nello. Cumprimento o presidente, demais vereadores, público que está nos acompanhando pelas redes sociais, muito boa noite. Inicio a minha fala hoje falando de saúde, né? Quase sempre, né? Todo mundo aqui usa a palavra falando de saúde e nos últimos dias a saúde está mais agravada ainda com a questão da dengue. A gente percebe-se que estamos tendo na saúde uma superlotação no pronto atendimento.
Eu estive lá esses dias, fiquei lá quase 1 hora, acompanhei o trabalho de perto, depois voltei 3 dias depois, sempre superlotado. E nós temos uma dificuldade, vereadora Cida, tem que se atender em menos de 1 hora. Não importa se tem 20 pessoas, se tem 30. Pode ter 2 médicos, 3, não vai ter como se fazer saúde, a não ser que o paciente entre, o médico olha para ele, boa noite, tome isso e vai embora. Vocês são da saúde, sabem melhor do que eu. Só o que eu acho que precisa melhorar, me corrigem se eu estiver errado, vereadora Débora que está lá, Dulce já esteve lá, a Cida, o doutor Marlon, eu acho que falta um acolhimento na saúde, na porta de entrada, para que quando a pessoa ela chegue lá dentro, ela já não esteja estressada, tão estressada. Eu percebo que a pessoa fica ali fora e a falta de tempo de dar atenção, uma atenção melhor para aquela pessoa que chega com mais problema, isso piora muito o trabalho de quem está lá dentro, tanto do enfermeiro, do médico, porque a pessoa ela já fica armada ali fora. Ela já chega assim e as pessoas falam, eu já estou aqui há 2 horas, eu já estou aqui 1 hora e meia, nossa, eu vou ficar será quanto? 4 horas? 5? Então, a gente percebe isso. Talvez seja um momento de se pensar no melhor acolhimento, preparar as pessoas para elas passarem pela consulta, dar uma estabilizada na pessoa quando ela chega. Peço uma parte ao senhor vereador Claudinei de Lello. O que está acontecendo no pronto-socorro, Claudinei, é que nós hoje temos 3 médicos no atendimento. Muitos recém-formados, sem experiência. Então, o atendimento vai demorar um pouco não muito. O paciente, chega até a unidade, é feito a ficha na recepção de imediato, é feito a pré-consulta pelo enfermeiro de imediato. Hoje temos 2, que é um dos problemas, que nem é em todos os plantões que nós conseguimos ter 2, porque existe folgas e existe abonadas. Então, muitas vezes, o enfermeiro tem que adentrar dentro do pronto atendimento para passar uma sonda nasointeral, fazer algum procedimento privativo do enfermeiro, ficando desfalcado a pré-consulta. E o atendimento hoje, antigamente a gente atendia muito mais com um médico no pronto-socorro, que em junho agora vai fazer 20 anos que eu estou no pronto-socorro. Hoje temos três médicos, o atendimento dá em torno de 117, 120 atendimento em 12 horas. E tá bem demorado o atendimento, por isso nós funcionários, a gente acaba ouvindo muitas críticas da população. Por que não me chamou? Estou aqui, estou com dor. Na triagem, na pré-consulta, a gente avalia os pacientes graves e a gente passa na frente, muitas vezes crianças especial, autista também, urgência, emergência, a gente passa na frente, uma dor intensa passa na frente e com isso muitos vão ficando lá fora aguardando. Nós tivemos ontem uma situação muito difícil no pronto-socorro, de pacientes ficar no corredor, ficar sentado na rampa lá fora no chão, porque não estava comportando tanto de gente que estava ali aguardando para ser atendido. E nós tivemos 117 atendimentos. Então tem muitas coisas ali que precisa ser revista. Tenho dito muito obrigado. Obrigado, vereadora Débora, pelas informações. Então, eu acho que a saúde, ela é um ser vivo, ela muda todo dia, né? A cada fato que acontece na cidade, no momento agora é a dengue, as chuvas, né? Vamos dizer que daqui um dia passe 30 dias sem chover, a saúde já mudou porque ela vem com as doenças respiratórias, problema de alergia. Então a saúde, ela exige mudança de comportamento, né? No atendimento, às vezes mais pessoas, melhorar alguma coisa, depois ela sempre está mudando. No momento agora,
eu vejo essa dificuldade com a dengue, eu vejo essa dificuldade muito grande. A questão do ZSF também precisa, acredito que se fazer uma nova formulação de atendimento. Eu não gosto quando fala mal da nossa saúde, que aquilo é uma porcaria, que aquilo não atende. Não, a nossa saúde não é uma porcaria. A saúde de Pirapozinho nunca foi uma porcaria, relacionado a outros municípios, até bem maiores do que os nossos. Então, e também dizer que a culpa é do funcionário, que o servidor não quer nada, não é bem assim. Eu acho que existe falha, existe, mas também existe metodologias para melhorar aquilo que muitas vezes não está funcionando daquela forma. Então, eu penso que a saúde está passando um momento muito difícil, não é Pirapozinho, é todo o estado. Nós estamos, sim, toda a região está com problema com a dengue. Eu quero falar aqui daquela pavimentação do Vantini, um trabalho aí que o prefeito Lucas Padovan fez lá em 2021. Eu recebi um comunicado da Secretaria de Desenvolvimento Regional, isso lá no início de 2021, que isto iria acontecer. Foi publicado no Diário Oficial no dia 27/1/2023, o valor de 1.100.000 para execução daquela avenida. Qual que é a crítica até em cima dos vereadores? Eu já ouvi isso. Por que foi feita aquela rua que é tão boa? Aquela rua não precisava de recap. Tem rua muito pior do que aquela. Concordo, realmente. Só que a condição do governo na época seria que fosse uma avenida ou uma rua que beneficiasse pelo menos 5 bairros. O único local que se adequou, que entrou naquele processo do governo, foi aquela rua. Se nós fôssemos indicar Avenida Bertaço, Armando Carreira, Pedro Cassese, nenhuma dessas, então a gente iria perder R$1.100.000. Então, aí parabéns ao prefeito. Eu estive junto em São Paulo quando a gente até conversou sobre esse assunto. Mauro Bragato também deu uma mãozinha e a gente conseguiu aquele excelente recap que está lá. Mas não foi o prefeito que definiu, não foi o departamento de engenharia que escolheu. Aquilo foi uma exposição do governo. Tem que ser, e lá beneficiou 8 bairros, vereadora Débora. 8, tá? Então, por isso que foi lá. Quero também parabenizar o prefeito pela iniciativa da implantação do sistema telemedicina. Acabei de falar com o vereador e doutor Marlo, também com a Débora, os benefícios da telemedicina. Foi um trabalho também que o prefeito buscou trazer isso para o município. Eu acredito que foi espelhado na cidade de Tarumã, lá com o nosso prefeito e amigo pessoal nosso, Oscar Gozzi, que lá está muito bem, vereadora Débora, está muito bem a telemedicina lá. Eu já estou até buscando recurso para manutenção do projeto, né, manter esse programa, também para que a gente possa até pensar. Eu não conheço a telemedicina, vi hoje um vídeo lá de Tarumã, agora tirei mais informações com a vereadora Débora, com o doutor Marlo, e realmente faz a diferença. Então, eu gostaria de até futuramente estudar por que a gente não colocar um ponto de atendimento em Tororó do Paranapanema. Eu não sei custo disso, eu não estou dizendo aqui para o prefeito colocar, mas estou dizendo que eu vou estudar quanto custa isso e vou atrás de recurso para ajudar a bancar esse atendimento no Itororó, porque Itororó está a 50 quilômetros aqui da nossa sede, e isso seria muito bom para nós atender com emergência. Eu fiquei sabendo que o laudo ele chega em 3 minutos e não na urgência 2 horas. Então, quer dizer, é uma coisa do futuro. A gente sabe que isso aí aconteceu na pandemia, né?
alguns médicos para não ter contato com o paciente, fez isso e deu certo. Mas a cidade de Parintins, né, e no Amazonas, ela já faz isso há mais de 8 anos. Foi a melhor saúde no Brasil, saúde informatizada. Então, que bom que o prefeito teve essa iniciativa, que a gente vai poder resolver muitos problemas que hoje fica lá na mão do médico do pronto atendimento, que não são especialistas, que não têm autonomia, porque nem a função lhes compete, eles dão um diagnóstico, porque não é a especialidade. E com a telemedicina nós vamos poder fazer isso. Então, isso é muito bom. Tem uma preocupação com relação ao nosso aterro sanitário, porque nós estamos com um grande problema na questão da coleta seletiva. Nós não conseguimos se organizar, houve um desestímulo na população de ter o trabalho, de lavar a caixinha do leite, lavar lá, passar uma aguinha lá na latinha de sardinha, para colocar lá no reciclado, porque não está acontecendo. Então, a gente precisa rever o que está acontecendo, ver condições de melhor atender a população na questão da reciclagem. Quando a gente não dá assim uma segurança que realmente eu estou fazendo trabalho na minha casa de separar lixo orgânico para cá, reciclado para cá, e isso não está sendo fiscalizado, isso não está sendo monitorado, qual é a forma que está acontecendo, você desestimula a população, e aí é onde gera um problema lá no aterro sanitário, porque ele tem uma vida útil prevista para 15 anos, ele pode diminuir a vida dele para 5. Então, acho que a gente precisa falar nesse assunto. Eu tenho visto aí o esforço da administração em resolver esse problema, né, com o pessoal da coleta. Também a gente não sabe o porquê que não funciona, está faltando lá um gestor dentro da coleta. O que é que está acontecendo? Espaço, diz que era o espaço, bom, foi criado o espaço, bom, pegou fogo, trouxe para cá, já não vai ficar ali, já alocou um outro local lá nas margens da SP 425 e agora a gente tem que fazer, presidente, isso funcionar. Precisamos trabalhar juntamente com escolas, junto com a população, para que isso aconteça. Tenho dito. Muito obrigado. Está escrito para fazer uso da palavra a vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Peço a palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Aparecida Alves da Silva. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite às pessoas que assistem nós pelas redes sociais. E venho aqui complementar o que a vereadora Mara falou, a vereadora Débora falou sobre o pronto atendimento. Quinta-feira eu passei mal, eu fui no pronto atendimento e passei pela consulta lá e tinha realmente muita gente mesmo esperando para ser consultado. A questão da espera está longa, está muito longa mesmo para os pacientes serem atendidos, criança, idoso. E eu vi a maneira da vereadora, da Débora, como enfermeira lá, correndo no atendimento dela. E na sexta-feira eu não melhorei, eu tive que voltar no médico. Aí, vereadora, eu acabei indo para a Santa Casa, de Presidente Prudente. Como eu tenho plano, fui na Santa Casa para passar lá para fazer um raio-x. E chegando lá, eu menos de 3 minutos eu fui atendida. Não é por ser plano, não. Porque tinham pessoas lá, pela rede SUS também, que eu vi. Só que lá se usa uma fita, verde, amarela e vermelha. Se coloca no punho do paciente. O punho do paciente está grave, gravíssimo, ou menos grave. Então todo mundo estava sentado ali, cada um podia olhar no braço de cada um, sabia quem estava grave e quem não estava. Quem sabe colocar essa ideia em Pirapó? Porque pelo fato de lá, eu cheguei, entrei, me examinaram, colocaram a fita e mandaram aguardar. Eu entrei, consultei com o médico,
eu tive que esperar mais algumas horas, porque eu tive que fazer exame. Aí tive que esperar 4 horas lá dentro por causa do resultado do exame. Mas a implantação dessa fita verde e amarela e vermelha, eu acho que isso é muito importante. Quem não vai dar confusão lá fora. O que acontece? O funcionário fica por lá de dentro, os pacientes por lá de fora. Eu presenciei briga ali fora. Passou fulano na frente, por quê? Fulano está na minha frente, por que passou? Mas não sabe o grau do que o paciente está passando. Só sabe vocês que faz o pré-atendimento, você como enfermeira, quem está ali na frente, que faz o pré-atendimento. Eu acho que tinha que começar a pensar na hipótese de implantar essa pulseira aqui em Pirapó também, porque na Santa Casa está dando certo. E a mulher que passou na minha frente, ela entrou pelo SUS, ela estava pior do que eu, então ela tinha que passar na minha frente mesmo. Então ela passou primeiro do que eu. Então não importa se é particular ou rede SUS. Então implantar isso no pronto-socorro daqui do nosso município. Peço uma parte para a Pode vereadora. Nós ali no pronto-socorro já fazemos a classificação de risco, né, que é por cor. A gente não dá pulseira para o paciente, mas a gente já faz ali na pré-consulta a classificação de risco, né? Para a população, eles não entendem o que, por exemplo, esses dias eu acabei passando um senhor com dengue, 85 anos na frente, fui criticada por isso, porque disse que a pessoa tinha dinheiro. Por isso que eu fiz eu passei na frente. Então, assim, lá na triagem, né, a gente tem muita experiência para fazer a classificação. E quando a gente passa alguém na frente é porque precisa mesmo. Só quem vê é o médico, né, que vê no computador. Mas se tiver a pulseira, eu acho que seria bem bacana, né, que aí as próprias pessoas que estão ali aguardando vai ver que... E eu acho que mesmo assim ainda vão criticar, porque por que o dele é vermelho, o meu é amarelo, por que é verde, né? Mas é bacana a gente fazer isso também. Tenho dito muito obrigada. Agradeço. Então, aí pelo fato de eu ter presenciado isso na Santa Casa, eu falei, uma ideia boa para se levar para Pirapó. Como você falou que já faz, mas através da pulseira, quem sabe as pessoas tenham mais calma, o funcionário também. Então, é uma maneira de poder a gente ajudar de alguma maneira. Pelo menos para melhorar a área da saúde. Porque como o pessoal fala, né, Mara? Nós temos 4 vereadores na saúde e ninguém faz nada. A gente está correndo atrás, a gente está lutando, mas não depende só de nós, vereadores, que trabalham na área da saúde. Está difícil para nós também. A gente recebe reclamação de tudo quanto é lugar. É PSF que não está atendendo o paciente chega lá para encaixe e não consegue vaga. Então a gente não... Onde está o erro? A gente tem que descobrir onde está o erro. Alguma coisa está errada. E isso tem que se resolver. Porque toda vez a mesma treca. Saúde, saúde, saúde. A farmácia, graças a Deus, resolveu o problema. A farmácia está certinha, está bonitinha. Só que na saúde, eu não sei onde está o erro. E a gente precisa se reunir e para descobrir esse erro. Juntar uma reunião com o prefeito, com a direção, para ver onde está o erro. Nós precisamos resolver o erro que está acontecendo. Porque saúde não pode ter erro. E eu venho aqui dar parabéns, Mara, Débora, Érica, a Leca, nossa funcionária, a Fran, a Elizabeth, a Ivone. 8 de março, Dia da Mulher. Nós mulheres, né? Guerreiras, lutam por tudo que vim, não temos medo de nada, trabalhamos em casa e trabalhamos fora. Mas somos as mulheres guerreiras, que quer vencer na vida, independente de que maneira que seja, mas nós lutamos. Às vezes, eu me pego assim, me perguntando, meu Deus do céu, quanta coisa a gente tem para fazer nós mulheres, por ver se a gente dá conta, mas a gente consegue dar conta, porque a gente tem coragem. Um dia você está caída. Hoje eu estou numa gripe, estou atacada na sinusite, mas estou aqui, ó. Eu vim para a sessão, trabalhei e não vou desistir, não. Porque mulher não pode desistir, não. Mulher tem que erguer a cabeça e ir para a luta, para vencer. Então eu quero dar parabéns a todas as mulheres de Pirapó, a todas, que são guerreiras, que são trabalhadeiras, que são as mulheres que se expressam e que tenham coragem. Nunca desista, nunca desistir de nada nessa vida. Porque foi ruim ontem, hoje está mais ou menos, amanhã vai ser melhor. E com Deus à frente, nada é impossível. E eu quero agradecer a todas as mulheres mesmo. Parabéns e que Deus abençoe a cada um de vocês.
E a você também, a mulher do Edmárcio, gente, aqui na minha frente. Nossa amiga, nossa fotógrafa. Parabéns para você também, viu? Grande mãe. Tá? Então, gente, fica aqui meu abraço a todos. Uma boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Está escrito para fazer uso da palavra Jurandir Aparecido de Lima. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jurandir Aparecido de Lima. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez, boa noite. Quero, neste momento, de forma simbólica, com todo o respeito que eu tenho por todos, mas eu não deixaria de manifestar a minha insatisfação pelo episódio do Piração. Então, senhor presidente, vou ficar um minuto em silêncio aqui, em repúdio à demora que foi a assinatura do contrato do projeto Piração, termo de fomento 2023. Obrigado, vereador Mário, que se levantou. Quem sabe o que aconteceu com o Piração já sabe. Então, esse momento de silêncio meu foi em repúdio ao descaso, à demora que foi para a assinatura do termo de convênio para a continuidade do maior projeto de cultura, talvez da micro-região aqui do Pontal do Paranapanema, que é o Ponto de Cultura Piração. Idealizado, pensado, construído, escrito por mim e por alunos do ensino médio, lá em 2000, 2002, junto na Escola da Família, usando o prédio da Gráfica Rede. Quem acompanhou sabe qual foi o que eu estou falando. Então, repudio e tomara que em 2024 não aconteça a mesma coisa, porque o vereador fez a parte dele, dando emenda parlamentar. O Piração entregou os documentos em data perfeita, dentro do cronograma perfeito, e a prefeitura demorou mais de 50 dias para assinar o termo de contrato, deixando professores sem receber, trabalhando sem receber. Então, se achou que eu não ia falar, se eu não falar, é porque eu não sou um devoto da cultura. Então, que não aconteça novamente. Quero dar uma saudação aqui especial, aproveitando toda a fala da vereadora Cida, às mulheres. Ela já citou todas as companheiras desta casa, estendo às mulheres dos nossos parceiros, amigos de trabalho aqui desta casa e nobres vereadores. E para vocês, mulheres, o que eu posso dizer é uma dinâmica, é um texto de uma dinâmica, de uma música que a gente trabalha muito no acampamento da igreja, acampamento Manaim, grupo de Manaim, que diz assim: aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele e os seus cabelos, cada detalhe um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você, não vi jamais. Princesas lindas demais, perfeitas aos olhos do Pai. Igual vocês, não vimos jamais. Então vocês são obra de Deus. Nós, homens, viemos conectados da mulher. Então vocês são presentes para nós. Senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência e já parabenizando pelo aniversário que é amanhã, completando 54 anos, dos quais esses 54, acho que já 16 a gente passa juntos na prefeitura, né, pelo menos, eu acredito, sem contar uns de Fejupe, né, e queira diga de passagem, quando ajudei a eleger Vossa Excelência, votando em Vossa Excelência como presidente dessa casa, eu coloquei isso na balança, da nossa parceria ao longo de Fejupe, porque a nossa parceria de vida, ela não pode ser conflitada com a política. Ela tem que ser de complemento. Então, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado por ser meu parceiro na administração, no dia a dia e no dia a dia da nossa Pirapozinho. Parabéns
Que Deus abençoe. Vida longa. E se tiver aquele esquenta, chama nós. Amanhã. Senhor presidente, também quero agradecer a Vossa Excelência por ter autorizado, liberado para que eu pudesse cumprir uma agenda representando Vossa Excelência na Assembleia Legislativa, quando eu pude também participar, vereador Dilo, né, da posse do Guilherme Piai, Oeste Paulista da GEMA, um membro nosso do nosso Oeste Paulista, como diretor executivo do ITESP. Um discurso legal, com segurança, com vitalidade, com a presença da família, com a presença dos amigos, e legal que eu achei lá, nobre companheira Érica, a presença de empreendedores da nossa região lá, celebrando aquele momento da posse do Piai. Nesta agenda, eu levei propostas, levei pedidos do nosso município ao nosso deputado estadual Tenente Coimbra, a quem a gente pediu votos aqui em Pirapozinho, e agradeceu de novo os votos que teve aqui, mais de 100 votos. Também visitei o gabinete de Emílio de Souza, deputado que também teve 254 votos aqui em Pirapozinho, do Partido dos Trabalhadores. Também levei a solicitação de apoio à cultura para a deputada Alessi Brandão, solicitando apoio à operação e também apoio para que fosse a tramitação, acelerar a tramitação de projetos e acompanhar dentro da Assembleia. Também levei um pedido em nome aqui, representando o SOS Animais, ao senhor Carlos Gianazzi, também deputado estadual, que é defensor das causas da defesa dos pequenos animais. Levamos também solicitação de emenda, solicitação de recurso, de defesa de recursos junto ao governo do Estado, ao nosso governador Tarcísio, para recursos para o SOS Animais, para a Prefeitura como um todo, para comprar insumos, alimentos e também fazer as castrações. Saúde foi o tema não só desta primeiras expedientes dos nossos pares aqui, mas foi assunto do Zap e do Facebook de toda a semana que passou, inclusive ontem que começou a semana domingo. Assim como o vereador Dinello falou, eu também estive sondando ali, visitando o pronto-socorro por 2 momentos, um ontem e um na sexta, muito breve, e eu pude realmente ver. E em cada momento, pelo menos 25 pessoas estavam lá, aguardando ou tendo relação com o atendimento. E os relatos foram vários. Um me chamou muita atenção, veio no grupo ontem com relação à compra do Marmitex, mas eu acho que isso é fácil de resolver a alimentação, porque é só você pedir para o fornecedor que não fornece no domingo, fazer um meio de campo, fazer um bem bolado com alguém que serve no domingo. E eu quero fazer a propaganda do Tempero de Mãe. O Tempero de Mãe que está aberto aos domingos, serve um Marmitex top, ali na Dária Braga Lobo, ao lado do supermercado Vitória. Eu percebi que os restaurantes de Pirapó não estão funcionando aos domingos, né? Então a gente precisa ver o que está faltando, mas Ferreira Meu está cheio, né? Graças a Deus. Mas enfim, saúde é prioridade, então que se possa estabelecer uma conexão aí, uma conversa boa entre todos os agentes, ESFs. O que eu percebo é que as pessoas, o vereador Mário, traz uma conversa assim: será que não é o caso de criar uma situação de emergência, ou uma câmara de emergência, ou como seria esse nome, para esse momento especial que nós estamos vivendo, que é a dengue? Assim como nós fizemos o Comitê Covid, para que pudéssemos passar sem muitas perdas na Covid, fizer também algo nesse sentido, criar algo com relação à dengue, que é o que está mais complicado hoje. Nesse sentido, falando da dengue, eu quero chamar a atenção de todas as nossas excelências e da administração. Me concede uma parte? Sim. Vereador, com relação a essa possibilidade de fazer um local como da Covid na pandemia, já está sendo estudado.
Haja visto que o número de pessoas com dengue realmente está muito grande, nós estamos passando por um surto e já está sendo estudado, inclusive conversei com a vereadora Débora, para mudar o local de atendimento, ficar um local só, além das ESFs, ficar um local só para o monitoramento da dengue. Já está sendo conversado a esse respeito. Obrigada. Obrigado pela parte. Então a população precisa saber disso, né, para ficarmos menos aflitos, porque realmente precisa ser feito algo, né? Porque eu vi aqui que tem um pedido de indicação com a pediatria noturna, tem Narandiba, só me engano, trabalha até as 10 da noite, não sei qual é o sistema que acontece, mas tem um trabalho que a UBS trabalha até 10 da noite, nesse mesmo sentido, já pensando em ampliação de horários, que é bom saber que existe já essa movimentação para se resolver essa questão. Quero falar de dois assuntos também. Um é que a população tem trazido e é importante se planejar, é importante a gente falar antes. Vou colocar indicação na próxima sessão, que é a questão das creches no final do ano. Muitas mães procurando saber se existe possibilidade de as creches abrirem no período de festas, no período de férias no final do ano. Janeiro, dezembro, haver uma movimentação de contratação extra, de contratar uma creche particular, algo nesse sentido, vereador Odilo, para que as mães que trabalham nas férias possam ter lugar de deixar seus filhos, aquelas que não têm outra pessoa para deixar. Então, vou colocar essa indicação aqui, mas já pode se pensar que é uma demanda da população hoje, não precisa ser as nossas creches, não precisam ser os nossos servidores, que já fazem muito. E se forem eles, que sejam não por obrigação, por adesão e com pagamento dos devidos. Mais especial, que se pense, tem um tempo, nós temos 8 meses para chegar lá, para se pensar como fazer isso. Como pensar uma creche meio período ou período inteiro, integral, para ao final do ano. Sem colocar os nossos servidores em situação calamitosa, né, que a gente sabe que às vezes eu falo algumas coisas aqui, alguém leva lá para o servidor, vereador Eliseu, ou o Jurandir está falando tal coisa contra vocês, contra tal grupo. Isso é feio. E quando eu falo aqui, eu falo com conhecimento de causa, eu falo que a população está querendo, está trazendo para a gente. Outra situação também é uma solicitação que veio. Servidores públicos, vereador Lucas faz aniversário amanhã. Eu fiz aniversário dia 21 de fevereiro, foi carnaval, foi feriado, eu perdi a minha folga de carnaval. Minha folga que todo mundo tem direito a uma abonada de aniversário. Servidores me procuraram na expectativa de que se mude a lei orgânica para que eles possam ter, especialmente esses, que têm sempre o seu aniversário, dia 12 de outubro, que são datas fixas, ou outra data fixa, 9 de julho, que ele tenha direito a essa abonada, que é o feriado do dia da Constituição. Então, que a gente pensar também, eu vou colocar a indicação, mas já vai pensando na possibilidade do Executivo de colocar esse direito. Porque quem faz aniversário no dia 12 de outubro nunca vai poder gozar desse benefício que todos os outros podem gozar. Dia 20 de finados, dia 2 de novembro, 25 de dezembro, 1º de janeiro, enfim, é um pedido dos nossos servidores que eu trago aqui. Inclusive, senhor presidente, pode capitanear isso para a próxima sessão. Eu não faço questão, porque a gente, uma vez é em março, mas quem faz certinho faz essa possibilidade de dar esse acrescentar. Tá bom? Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado, boa noite a todos. Vamos passar para a primeira parte da ordem do dia.
Requerimento número 412. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao deputado federal Fernando Marangoni, que sejam envidados esforços para a propositura de projeto de lei que institua a prioridade no atendimento de saúde, assinalando prazo máximo para a realização de exames laboratoriais, de imagem e demais necessários, pessoas com deficiência, que os torne incapaz de expressar com clareza os sintomas de eventuais males que os aflijam. Desta forma, solicitamos prioridades nos exames deste grupo de pessoas, tendo em vista que a morosidade no agendamento, pois ocorre hoje, é que são solicitados exames pelo médico e demoram muitas vezes mais de 90 dias para serem realizados. Justifica-se a propositura de tal projeto, uma vez que, em razão da incapacidade de algumas pessoas que têm deficiência, PCD, esses não conseguem expressar os sintomas que os acometem e, em razão disso, tornam difícil o diagnóstico sem a realização de exames específicos, os quais, se não forem realizados com urgência, poderão levar ao agravamento da doença e, em alguns casos, à morte. Autor, vereador Claudinei de Nelo. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o autor. Eu estou entrando com esse requerimento pedindo ao deputado federal Fernando Marangoni para que se estude um projeto de lei federal para que a gente possa amparar essas pessoas com deficiência mental e que não conseguem dar nenhum tipo de resposta para o médico quando ele examina. Vocês que são da área da saúde, acredito eu que quando o médico examina uma pessoa, 50% da informação é a fala da pessoa. Não é isso, vereadora Débora? Eles perguntam, né? E a pessoa diz, ó, começa uma dor aqui, que vem para cá ou que vai para lá. Agora, como você faz para consultar uma criança ou um adulto que não fala, que ele tem deficiência mental, ele não sabe nada. E aí você sabe que a pessoa está sofrendo. Aí vai lá no AME, interna no AME, e aí o médico até, ele vê a necessidade de pedir um exame, tomografia, ressonância ou algum outro exame específico, mas ele não tem autonomia para fazer, ô vereadora Débora, Dulcimara. Aí, eu conheço pessoas aqui que faz 2 anos que está esperando ser chamado para fazer uma tomografia. 1 ano e meio esperando para fazer uma ressonância. Mas nós estamos falando de uma pessoa que ela não consegue transmitir nenhum tipo de sentimento, nada, uma dor, nada. Então, o que eu estou pedindo aqui para o deputado Fernando Marangoni, o qual eu tive a oportunidade de trabalhar para ele, trabalhamos junto, no dia 2 de fevereiro, de janeiro, esse deputado já apresentou 62 preposições na Câmara do Deputado Federal, né, vereadora Cida? A Cida também tem acompanhado. Então, eu estou estudando juntamente com alguns vereadores da região, pessoas, pais de pessoas com deficiência, família, para mostrar a nossa necessidade. Nós temos a Lei 10.048, que ela fala da prioridade do atendimento ao idoso, pessoa com deficiência, gestante, mas essa classe de pessoa, ela não entra na Lei 10.048, porque eu entendo que é uma prioridade que não vai resolver nada, essa prioridade no atendimento só, ela precisa de uma prioridade de emergência na execução de exames e também de agenda com especialista. Imagina hoje, se você precisar de uma consulta com um especialista, quanto tempo nós vamos esperar na fila para um neurologista? Quanto tempo? 1 ano? 2? Então, é nesse sentido que eu estou pedindo para o deputado Fernando Marangoni. É uma situação, a gente sabe que é muito difícil aprovar uma lei dessa, a gente sabe que é o Brasil inteiro que vai votar, mas eu acredito, eu boto fé no Marangoni, ele é uma pessoa assim que tem muito interesse em trabalhar com a questão da inclusão das pessoas. Então, eu
Eu vou fazer uma reunião aqui na Câmara, com certeza, vou trazer o deputado aqui, pretendo lotar essa Câmara aqui, vereador Alex, para que a gente possa trazer as pessoas e mostrar que tem pessoas que se preocupam com as pessoas que não conseguem se expressar. Nós estamos falando do sofrimento. Você imagina uma pessoa que não fala, quando ela sente dor de dente, ela vai falar o quê? O que é que está doendo? Eu falo porque eu acompanhei o caso de uma criança que a gente fala, modo de dizer, 22 anos, que teve uma dor de dente, chorava, apertava a cabeça, batia a cabeça na parede e não se chegava a um diagnóstico. Aí, depois, né, de vários dias, que despertou o interesse do médico, olha, pode ser dente. Aí teve que internar no HR para fazer raio-x para ver a situação. Então, é muito grave essa situação. Se fosse uma coisa que nós tivéssemos vários casos, né, em Pirapozinho, mas eu acredito que é poucos casos que nós temos em Pirapó nesse sentido. Deficiência nós temos muitas, mas a deficiência que a pessoa não consegue se expressar, acredito que é pouco. Tenho dito, presidente. Muito obrigado. Em votação, aprovado. Requerimento número 413. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, que se oficie ao prefeito da Câmara solicitando a realização de audiência pública envolvendo o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência e dos outros municípios vizinhos, convidando para participação todos que tiverem interesse em desenvolver ações conjuntas, objetivando envidar ações com vistas à inclusão das pessoas PCDS da nossa região. Autor, vereador Claudinei de Nello. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o autor. Entrei com esse requerimento pedindo a realização de audiência pública para que envolva o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, para que a gente possa instruir mais essas pessoas que fazem parte do Conselho da Pessoa com Deficiência no município, tendo em vista a importância do Conselho hoje. Quando nós vamos fazer uma obra no município, hoje tem que, o Conselho da Pessoa com Deficiência tem que assinar. E o que é que vão assinar? Qual que é a função do Conselho? Então, o Conselho, muitas pessoas não querem nem participar, presidente, porque não sabe, tem medo do que se trata, né? Então, eu vou fazer uma audiência pública aqui para a gente trazer pessoas especialistas em conselho, né? No Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, para que a gente possa trazer essa informação para os nossos conselheiros. Tenho dito, muito obrigado. Em votação, aprovado. Requerimento número 414. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter que se oficie ao deputado Mauro Bragato, solicitando que o mesmo interceda junto ao governo estadual em favor de servidores da educação, no sentido de que as perícias médicas para reavaliação e readaptação funcional sejam realizadas em nossa região. Autor, vereador Claudinei de Nello. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra o autor. O meu requerimento ao deputado Mauro Bragato, solicitando ele que interceda junto ao governo do Estado, a questão aqui está servidores da educação, mas não é só da educação, servidores públicos, com relação ao IANSP. Hoje nós temos aí vários problemas de saúde, pessoas que contribuem com o IANSP e não têm atendimento. Para vocês terem ideia, quando um funcionário público precisa fazer uma perícia, ele tem que se deslocar até São Paulo. Agora, marca-se uma agenda, às vezes, com 10 dias, 15 dias. Imagina uma pessoa sair daqui, se tiver criança pequena, se tiver que cuidar do pai ou a mãe que mora junto, como que essa pessoa vai se estruturar, vereadora Débora? Então, acho assim que o governo precisa dar uma atenção a esses servidores públicos que dependem do IANSP. Não temos mais atendimento do IANSP na região. Nenhum tipo de atendimento, muito ruim, mas o desconto continua na folha.
Então, eu apresento aqui ao deputado Mauro Bragato essa solicitação para ver o que pode ser feito, que se melhore isso com urgência, que se discuta isso com o governador de perto, para que acabe com essa agonia dos nossos servidores públicos estaduais. Tenho dito, presidente. Em votação, aprovado. Requerimento número 415. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, que se oficie ao deputado Mauro Bragato, no sentido de que faça gestão, junto ao governo do Estado de São Paulo, melhorias na Prodesp com relação lentidão no sistema. Requeremos ainda que se encaminhe cópia de presente ao senhor Gileno Gurjão Barreto, presidente da Prodesp, empresa de tecnologia do governo de São Paulo. Autor, vereador Claudinei Dinello. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o autor. Estou requerendo aqui do deputado Mauro Bragato que trabalhe junto à Prodesp para melhorar o nosso sistema de internet. Vocês devem ter sido muito cobrados que o poupa-tempo não funciona, é uma demora, não se resolve. Você vai lá, fica 1h30 esperando. Sabe por que eles estão demorando? Porque a internet cai e não volta. Agora, o servidor está sendo acusado, o município está sendo acusado, nós, vereadores que não fazemos nada, que não fiscalizamos, né, que o poupa-tempo não funciona. Ele não funciona porque a rede não suporta, não está suportando fazer os atendimentos. Se colocou aí do ano passado para cá, acho que mais 138 poupa-tempo, fora aquelas máquinas nas cidades pequenas, os totens, né? E tudo isso vai em rede. Mas será que melhorou a rede, o vereador Alex? Né? Então, você chega no poupa-tempo para fazer a sua carteira de motorista, renovar documentos, RG, e você fica lá naquela fila e não anda. E isso aborrece as pessoas. As pessoas ficam ali, a fila não vai, mas também não tem uma explicação por que não vai. Não tem. Por que o poupa-tempo está ruim? Por que não atende? Demora tanto. Marca agenda, chega lá, não chama. Não temos internet suficiente para atender. Então, estou questionando aqui a Prodesp, já, o governo, que ele amplie esse atendimento, né, que melhore a questão da internet da Prodesp, para que os nossos munícipes, não só de Pirapozinho, mas hoje a gente atende Tarabás, Sandovalina, Narandiba e todos os lugares. E eu tenho visto que todos os lugares estão reclamando dessa demora. Então não é um problema de Pirapozinho, e sim um problema regional, em todo o estado de São Paulo. Então eu deixo aqui, né, o meu requerimento aqui para o deputado Mauro Bragato, que eu tenho certeza que ele vai fazer gestão junto ao governo e nos dar uma resposta sobre isso. Tenho dito, presidente. Muito obrigado. Em votação, aprovado. Requerimento número 416. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se consigne em ata voto de aplauso aos policiais militares rodoviários, cabo Rodrigo Brugnani, cabo Lucas Augusto Cieplin e soldado Rodolfo Leandro Pereira dos Santos, bem como aos servidores da Santa Casa de Misericórdia de Martinópolis, pelo efetivo e eficiente atendimento em capotamento de veículo, envolvendo uma jovem do município de Cascavel, Paraná, no último dia 13 de fevereiro, ocorrido na base territorial de Indiana. Requeremos ainda que cópia da presente propositura sejam encaminhadas aos diretores dos órgãos citados e que oportunamente se entregue certificado de aplauso e reconhecimento aos homenageados. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, no último dia 13 de fevereiro, um amigo lá de Cascavel me ligou que um cunhado dele tinha sofrido um acidente aqui na rodovia Assis Chateaubriand e que a mãe desse Gabriel estava muito preocupada,
ele estava sozinho nessa viagem. E me acionaram outras pessoas, não conseguiram êxito, e me acionei a Polícia Rodoviária Militar. Fui atendido, então, pelo soldado PM Rodolfo, que me atendeu bem, me deu coordenadas, fiz tramitação, depois de novo precisei falar com o Rodolfo, passou o telefone direto do CIEPLIN, liguei, CIEPLIN atendeu, me deu novas coordenadas, como saber do acidente e tudo mais, informei a família, tranquilizei-os. Passado mais um tempo, esse mesmo cabo PM, CIEPLIN, me ligou de volta, dando novas coordenadas para poder acelerar o processo lá dos encaminhamentos do acidente. Atendimento nobre, respeitoso e que merece esses aplausos aqui, o qual eu peço que vossas excelências pode estar assinando junto, que eu quero que chegue ao comandante e que a gente possa entregar nesta casa aqui um certificado para eles de agradecimento, respeito e gratidão, não só em meu nome que fui bem atendido, mas também da mãe do Gabriel, que também se relatou, né, a esse episódio de forma positiva em relação aos policiais que atenderam aquela ocorrência. E também aplauso ao servidor da Santa Casa de Misericórdia de Martinópolis, que atendeu o caso, onde ele ficou internado, que também a mãe, assim como outros já falaram bem da nossa saúde aqui, também falou bem do atendimento na Santa Casa lá, de todos os profissionais, tratando o filho dela com o maior carinho, com o maior respeito, dentro dos protocolos da saúde, mesmo sendo um membro de um outro estado, longe daqui, mas que foi bem atendido. Então, por isso que eu estou recomendando essa moção de aplausos aqui a esses profissionais da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo e também aos servidores da Santa Casa que atenderam este paciente. Então, que a gente possa ter sempre esse tipo de atendimento dos nossos servidores, esse comprometimento, essa abertura, essa empatia, para que a gente possa sempre resolver os casos dos nossos contribuintes da forma melhor possível e mais rápido possível. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Em votação, aprovado. Requerimento número 417. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se consigne em fato, em ata, voto de aplauso ao Rotary Clube de Pirapozinho pelo transcurso do seu aniversário ocorrido no dia 23 de fevereiro último. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor. Senhor presidente, também peço aos nobres pares que possam estar assinando conjuntamente esse requerimento. Dia 23, no município, temos uma lei que a gente homenageia o Rotary Club como o dia do Rotary Club. O Rotary Club, que é a organização não governamental a maior do mundo. Aqui tem no seu lema um lema altamente positivo, que cria autoestima quando a gente se lê ou se ouve, que é dar de si sem pensar em si. Esse é o principal lema do Rotary Club, do qual eu me aproximo muito. Então quero aqui, com este requerimento, cumprimentar o senhor João Degair, na pessoa do senhor João Degair Favareto, presidente do Rotary Club 2022-2023, toda a diretoria, todos os associados, todos os membros e apoiadores do Rotary Club de Pirapozinho, e que continuem firmes e fortes aí, fazendo bons trabalhos, importantes projetos. Então, parabéns Rotary Club, parabéns companheiros e companheiras também. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Em votação, aprovado. Requerimento número 418. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja consignado em ata voto de congratulação para com todas as mulheres de Pirapozinho pelo transcurso alusivo do Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado no dia 8 de março. Autora, vereadora Maria Aparecida Alves da Silva.
Está em discussão o requerimento. Em votação, aprovado. Requerimento número 419. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie à agência da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, em nosso município, solicitando que se informe a este Legislativo sobre a possibilidade da abertura de uma unidade de atendimento ao público na região central de nossa cidade. Autor, vereador Odilo Antônio da Silva. Está em discussão o requerimento. Peço aos vossos excelências se puder assinar comigo, eu agradeço. Em votação, aprovado. Requerimento número 420. Considerando que no final de março do presente ano, uma grande rede supermercadista iniciou suas atividades em Pirapozinho, instalado na via de acesso à zona urbana, entre o trevo de acesso Mirante e o portal de entrada da Avenida Bertaço. Considerando que, decorrente do expressivo afluxo de pessoas ao referido local, a circulação de veículos naquela área da cidade ampliou-se de forma extraordinária, potencializando a ocorrência de acidentes, principalmente no ponto de acesso e saída do estacionamento do referido supermercado, considerando que o trecho em apreço encontra-se sob a jurisdição do Departamento de Estrada e Rodagem, o DER. Autor, vereador Odilo Antônio da Silva. Está em discussão o requerimento. Peço aos vossos excelências se puder assinar junto com a gente. Obrigado. Em votação, aprovado. Vamos passar para a segunda parte da ordem do dia. Interessado, vereador Débora Rodrigues de Santana Lima. Assunto, projeto de lei 013/23/18. Dispõe sobre a priorização da instalação de travessia elevada para pedestres nas vias públicas em frente às escolas em geral e creches. Parecer da Comissão de Justiça. Pela legalidade, o projeto está em discussão, em votação, aprovado. Interessado, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Assunto, projeto de lei número 14/23/18. Dispõe sobre, cria o programa Cidade Mais Verde e dá outras providências. O parecer da Comissão de Justiça pela legalidade do projeto em discussão, em votação, aprovado. Interessado, vereador Marlon Campos de Souza. Assunto, projeto de lei número 15/23/18. Dispõe sobre, denomina Academia da Terceira Idade, localizada na Praça Elza Ruskes Lontiati, e dá outras providências. O parecer da Comissão de Justiça pela legalidade do projeto em discussão, em votação, aprovado. Interessado, prefeito municipal. Assunto, projeto de lei 016/23/18. Dispõe sobre, denomina Lucilene de Souza Nadão, o Centro Municipal de Apoio à Criança e Adolescente, SEMACA. Requerimento de urgência em discussão, em votação, aprovado. Parecer verbal da Comissão de Justiça. Em discussão, Débora de Santana Rodrigues de Santana Lima. Pela legalidade. Alex de Oliveira Querubino. Pela legalidade. Érica Carolina Dias. Pela legalidade. Parecer verbal da Comissão de Finanças. Dulcemara Lúcio. Favorável. Maria Aparecida Alves da Silva. Favorável. Jurandir Aparecido de Lima. Favorável. Está em primeira discussão o projeto. O projeto está em primeira votação. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto. O projeto está em segunda votação. Aprovado o projeto em primeira e segunda discussão e votação. Interessado, projeto municipal, assunto, projeto de lei número 017/23/18, dispõe sobre, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito nacional especial de outras providências. Requerimento de urgência em discussão, em votação, aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Justiça. Débora Rodrigues. Pela legalidade. Alex de Oliveira Querubino. Pela legalidade. Érica Carolina Dias. Pela legalidade.
Em discussão, em votação, aprovado. Parecer verbal da Comissão de Finanças. Dulcemara Lúcio. Favorável. Maria Aparecida Alves da Silva. Favorável. Jurandir Aparecido de Lima. Favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Está em primeira discussão o projeto. O projeto está em primeira votação. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto. O projeto está em segunda votação. Aprovado o projeto em primeira e segunda discussão e votação. Interessado, prefeito municipal, o assunto, projeto de lei 018/23/18, dispõe sobre, altera a nomenclatura do cargo do quadro de pessoal, define atribuições, altera a referência e dá outras providências. Requerimento de urgência em discussão, em votação, aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Justiça. Débora Rodrigues. Pela legalidade. Alex de Oliveira Querubino. Pela legalidade. Érica Carolina Dias. Pela legalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Parecer verbal da Comissão de Finanças. Dulcemara Lúcio. Favorável. Maria Aparecida Alves da Silva. Favorável. Jurandir Aparecido de Lima. Favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Está em primeira discussão o projeto. O projeto está em primeira votação. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto. O projeto está em segunda votação. Aprovado o projeto em primeira e segunda discussão e votação. Interessado, prefeito municipal, assunto, projeto de lei número 019/23/18, dispõe sobre, altera a redação do artigo 10 e acrescenta o parágrafo 3º da lei municipal número 4.544/22, que dispõe sobre, cria o programa Renda Social Cidade Jóia no município de Pirapozinho e dá outras providências. O requerimento de urgência está em discussão. Em votação, aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Justiça. Débora Rodrigues. Pela legalidade. Alex de Oliveira Querubino. Pela legalidade. Érica Carolina Dias. Pela legalidade. Vamos ouvir o parecer em discussão e em votação, aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Finanças. Dulcemara Lúcio. Favorável. Maria Aparecida Alves. Favorável. Jurandir Aparecido de Lima. Favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Está em primeira discussão o projeto. O projeto está em primeira votação. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto. O projeto está em segunda votação. Aprovado o projeto em primeira e segunda discussão e votação. Interessado, prefeito municipal, assunto, projeto de lei complementar número 005/23/18, dispõe sobre, altera a redação do parágrafo 1º do artigo 16, do parágrafo 3º do artigo 63 e do artigo 69 da lei complementar número 007/2022, que dispõe sobre, estabelece o plano diretor urbanístico do município de Pirapozinho, São Paulo, e dá outras providências. Requerimento de urgência em discussão, em votação, aprovado. Parecer verbal da Comissão de Justiça. Débora Rodrigues. Pela legalidade. Alex de Oliveira Querubino. Pela legalidade. Érica Carolina Dias. Pela legalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Finanças. Dulcemara Lúcio. Favorável. Maria Aparecida Alves. Favorável. Jurandir Aparecido de Lima. Favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Está em primeira discussão o projeto. O projeto está em primeira votação. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto. O projeto está em segunda votação. Aprovado o projeto em primeira e segunda discussão e votação. Nada mais havendo na pauta dessa sessão, sob a proteção de Deus, declaro a mesma encerrada.